Pessoal, então vamos dar continuidade. A gente estava aqui. Para saber se um composto era polar ou apolar, rigorosamente tem que fazer um somatório vetorial. E a resultante é até chamada momento de polar resultante. Se der diferente de zero, era polar. Se der igual a zero, apolar. Agora, será que não tem um dispositivo um pouco mais prático para a gente saber se é polar ou apolar? Tem, ó. Vou te dar algumas dicas. Se você estiver diante de uma substância simples, o que era uma substância simples? São substâncias formadas por um único elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. É formado apenas pelo elemento químico oxigênio. O I2, a molécula de I2 é formada apenas pelo elemento químico iodo. H2, P4, são exemplos de substâncias simples. Se for uma substância simples, as moléculas são apolares, não perde tempo. E assim, ó, sob rigor técnico, só tem uma exceção, tá? O ozônio. O ozônio, apesar de ser substância simples, ele é ligeiramente polar. Então, o ozônio é uma exceçãozinha aqui. Não ficar preocupado com as exceções. De um modo geral, é substância simples apolar. Agora, e se for um composto iônico, por exemplo, NaCl? Só um composto iônico é formado pela atração de um cátion por um ânion. Pessoal, é a máxima polarização possível. Não tem nada mais polar que um cátion e ânion. Por isso que todo composto iônico é polar. É a máxima polarização possível. E olha a terceira dica. E se o cara for um hidrocarboneto? O que é um hidrocarboneto? São moléculas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Por exemplo, C6H6, o benzeno. Só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. C8H18, que é o principal constituinte da gasolina. Só tem carbono e hidrogênio. Aliás, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Se você olhar uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, não perde tempo também não. Essa molécula é apolar. Agora, e se não for substância simples, não é composto iônico, não é hidrocarboneto? Tem um outro jeito. Ó. Quando a gente vê geometria molecular, a gente falava a história de número de nuvens e ligantes. Por exemplo, olha a molécula de água. Ela tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Lembra que nuvem eletrônica a gente considerava um par de elétrons não compartilhado, uma ligação simples, uma dupla é uma nuvem, uma tripla é uma nuvem. Bom, aqui tem 4 nuvens. E tem quantos ligantes? Ligantes aqui é hidrogênio e hidrogênio. Tem 2 ligantes. 2 átomos ligados ao elemento central. Se o número de nuvens for diferente do número de ligantes, número de nuvens for diferente do número de ligantes, vai ter acúmulo de carga. A molécula é polar. Olha outro exemplo. Pega aqui a amônia. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. Vou abreviar só por N. E 1, 2, 3 ligantes. Se o número de nuvens é diferente de ligantes, a molécula é polar. Bom, mas se ela é polar, ela tem polos. Como é que eu vou saber qual que é o polo negativo aí? É a região do elemento mais eletronegativo. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, a região do oxigênio será o polo negativo e os hidrogênios positivo. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. É por isso que aqui vai ficar o polo negativo e os hidrogênios polarizados positivamente. Bom, mas se é assim, olha esse caso aqui. E quando o número de nuvens ao redor do cara do meio for igual ao número de átomos ligantes? Eu dou um exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens aqui. Há quantos ligantes? São 4 ligantes. Se o número de nuvens for igual ao de ligantes, cuidado, ainda não fala se é polar ou se é apolar. Você vai fazer mais uma pergunta. Os átomos ligantes
são iguais? Como assim, ó? Quem são os átomos ligantes aqui? Cloro, cloro, cloro e cloro. Então, os átomos são iguais, todos são cloro. Se tudo é igual, se a resposta for sim, os átomos ligantes são iguais. Deu tudo igualzinho, a molécula é apolar. Agora, e se a resposta for não? Olha, os átomos ligantes são diferentes. Como assim? Ó? Olha aqui. Aqui eu tenho isso é considerado uma nuvem, 2, 3 nuvens. Há quantos ligantes? 3. 2 hidrogênios e um oxigênio. O número de nuvens é igual de ligantes. Mas os átomos ligantes são iguais? Não são, não. É hidrogênio e oxigênio. Portanto, vai ter acúmulo de carga. Se deu alguma coisa diferente, os átomos ligantes aqui é que são diferentes. Acúmulo de carga, a substância é polar. Então, esse é um jeito prático de descobrir. Agora, vamos ver alguma aplicação, saber se é polar ou apolar? Me ajuda aqui. Ó. Aqui eu estou representando o sal de cozinha que eu vou jogar em água. Você sabe que o sal de cozinha dissolve em água. Agora, aqui, dá uma olhada. Se a gente jogar gasolina, que é um derivado do petróleo, em água, não dissolve. Bom, vamos tentar achar uma regularidade. NaCl é polar ou apolar? Polar, composto iônico. A água, você sabe que é polar. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. O principal é C8H18. Se é hidrocarboneto, é apolar. E a água? A água é polar. Observa. Polar, o NaCl, dissolveu na água, que é polar. E a gasolina, que é apolar, não consegue dissolver em água, que é apolar. Observou-se que isso é uma tendência. Que tendência? Substâncias polares têm tendência a conseguir se dissolver em polares. E se for apolar, não consegue se dissolver em polar. Não tem tendência de solução. E se for uma apolar em uma apolar? Aí dissolve. Se pegar, por exemplo, iodo, que é substância simples apolar, e jogar na gasolina, aqui gasolina, como o iodo é apolar e a gasolina é apolar, vai dissolver. Tem tendência de solução. É por isso que em química isso é chamado assim, semelhante, polar, polar, tende a dissolver semelhante. Apolar dissolve em apolar. Polar em polar. E se um for apolar, outro polar? Não tem tendência de solução. Pessoal, repara que eu falo tendência. Tem uma série de exceções nessa história, mas pode ser um bom caminho para você saber se dissolve ou não. Então, vai lá. É sua, quero ver se você aprendeu isso, hein? Então, tem exercícios aí. É sua.